um dia alguém falasse assim para mim, de todo o conhecimento que você tem, você pudesse compartilhar um único conhecimento para as pessoas conseguirem emagrecer, o que é que você compartilharia? Estava questionando sobre isso e cheguei aqui no tema desse vídeo. E o que que eu acredito, né? Baseado em que é essa única coisa que eu compartilharia? Na lei de Pareto. O que que a lei de Pareto diz? A lei de Pareto diz que para qualquer resultado que você almeja, qualquer resultado que você deseja, existe uma métrica que diz que se você investir 20% em algo, você vai conseguir 80% de um resultado. Qual que é essa proporção quando a gente fala sobre emagrecer e principalmente manter o peso? O que é que eu acredito? Existe uma pirâmide, que é a pirâmide das crenças, onde tem lá as nossas crenças de identidade, tem as nossas crenças de capacidade e tem as nossas crenças de merecimento. Dentro dessa pirâmide, existe uma que corresponde a 80%. Então, se você investir 20% do seu tempo em trabalhar somente essa crença, você vai conseguir 80% do resultado que você almeja, 80% do resultado que você deseja, que eu sei que é ser constante, ter disciplina, emagrecer e não voltar a engordar, dar um fim no efeito sanfona, que é o quê? É a nossa crença de identidade. 80% das decisões que a gente toma, nós só tomamos por conta da forma que nós nos vemos, por conta da forma como nos percebemos, por conta da percepção que você tem de você mesma, que eu tenho de mim mesma. Então, se a depender da forma como você se percebe, você vai se comportar. Por isso que muitas vezes somente contar com a força de vontade não é a solução. Por isso que somente trabalhar a nível de comportamento não é o suficiente, porque a gente precisa ter essa coerência. Então, quando eu, por exemplo, falava eu sou uma formiguinha. Eu vi ali em mim, eu me percebia como uma pessoa que é muito doceira. E eu falava, eu sou uma formiguinha, eu amo um doce, eu não consigo viver sem um doce, eu não, eu preciso do doce para viver, eu amo doce, tira tudo de mim, mas não tira meus doces, né? E a gente vai se comportar sempre de forma coerente com a forma que a gente se vê, com a sua autoimagem, com a sua autopercepção, com a forma como você se enxerga, se percebe. Então, a gente tem lá os três níveis de crença: capacidade, identidade e merecimento. Se você trabalhar só na sua crença de identidade, você vai conseguir mudar os seus comportamentos. Quando você consegue mudar os seus comportamentos, você automaticamente vai mudando as suas crenças de capacidade. Então, todas aquelas coisas que você dizia, eu não consigo fazer, você começa a perceber que a partir de você ter vestido essa identidade, ter agido de acordo com ela, você passa a conseguir fazer determinadas coisas. Então, enquanto eu me via como uma formiguinha, como eu me via como alguém que é doceira, o que que acontecia? Eu não conseguia ficar sem doce, eu não conseguia dizer não para o doce. Eu precisava do doce todos os dias. A partir do momento que eu fui abrindo mão dessa identidade, vestindo a identidade de uma pessoa saudável, eu fui conseguindo cada vez mais ficar sem doce. Então, eu fui desenvolvendo a crença de capacidade que sim, eu consigo ficar sem doce, de que sim, é possível ficar sem doce, sim, que é até melhor eu ficar sem doce. Então, quando a gente vai trabalhando a nível de identidade, a gente vai conseguindo mudar os nossos comportamentos. E o que que acontece? Tem uma coisa que é um tanto, não tem como a gente fugir. Você vai colher as sementes daquilo que você plantou. Então, se você se vê de uma determinada forma, você se comporta, você age, você faz escolhas de acordo com a forma como você se vê, o que que acontece? Consequentemente, você passa a ter um determinado resultado, mas o resultado ele é somente e apenas uma consequência daquilo que você acredita ou não que você é capaz de fazer, mas principalmente da forma como você se percebe. A gente tem uma necessidade, isso é inerente do ser humano, é uma necessidade inerente do ser humano de ter essa coerência. A gente quer o tempo todo provar para nós mesmas e para os outros que a gente faz exatamente aquilo que a gente acredita que a gente é. Então,
A questão é, muitas dessas coisas elas estão desalinhadas com os nossos objetivos, muitas dessas coisas elas estão desalinhadas com aquilo que a gente deseja, com aquilo que a gente almeja. Só que muitas vezes você nem parou para pensar quais são a identidade que você tem, quais são as características que você atribui para você e quanto isso está alinhado com aquele objetivo que você tem ou não. Então, quando a gente traz um olhar aqui da PNL, qual que é um dos fundamentos da PNL, né? Eles trazem muito a modelagem, que nada mais é do que a gente olhar para uma pessoa que tem aquilo que a gente deseja e se inspirar e modelar os comportamentos, né, daquela pessoa. E para isso, basta a gente fazer alguns questionamentos. Então, eu trouxe aqui algumas perguntas que você pode se fazer. Por quê? Porque precisa muito, você muitas vezes precisa ter esse contraste entre aquilo que você faz e aquilo que aquela pessoa que tem aquilo que você deseja faz. Então, uma pessoa que emagreceu e não voltou a engordar, uma pessoa que consegue manter o peso, que tem a disciplina que você quer, o que que essa pessoa ela faz? O que que essa pessoa ela acredita que ela merece? O que que essa pessoa prioriza? Então, quando a gente vai trazendo todas essas perguntas, a gente vai conseguindo o quê? Cada vez mais trazendo isso. Bom, eu preciso internalizar isso, eu preciso desenvolver isso. E aqui não nego para ninguém que é um processo, mas a primeira coisa é eu saber onde é que eu tô. Quais são as características que eu tenho? Quais são as habilidades que eu tenho que desenvolver que aquela pessoa já tem? Então, o que é que essa pessoa ela faz? E principalmente uma pergunta-chave: como é que essa pessoa se vê? Porque a forma como essa pessoa se vê vai estar de acordo com as decisões que ela toma. Então, aqui vai alguns questionamentos, por quê? Porque existe onde você está, então, como você se vê, o que você faz, o que você acredita que merece e o que você acredita que você precisa fazer. Use um modelo para se inspirar. Mas se você pudesse trabalhar aqui uma única coisa para você conseguir emagrecer e manter o seu peso, é a sua identidade. Você precisa se ver que você tem determinadas características que aquelas pessoas que têm aquilo que você deseja têm. Então, muitas coisas elas são natas da gente. Uma pessoa que fala muito, ela é falante, é dela, é uma pessoa que ela é assim. E tem muitas dessas habilidades que a gente precisa desenvolver. Então, de repente, você fala assim: ah, eu não sou disciplinada. Todo ser humano é disciplinado. Pode ser que a disciplina que você tenha não esteja te levando ao objetivo que você tem. Mas sim, ou então a motivação ainda não é o suficiente para você fazer aquilo que precisa ser feito, entende? Ou então a dor pode ser que ainda não esteja doendo o suficiente para você fazer aquilo que precisa ser feito. Mas a questão sempre vai ser qual é a identidade que você tem que faz você se comportar da forma como você se comporta e qual é a identidade que você precisa ativar. Aqui tá o quê? Se você investir 20% do seu tempo em trabalhar só isso, você pode ter certeza que você vai colher 80% do resultado que você deseja. Que é se você já sabe o que precisa fazer para emagrecer, mas não consegue, é conseguir emagrecer. E se você já sabe o que precisa fazer para emagrecer, consegue, mas não consegue manter, é o que você precisa para conseguir manter. Nenhuma pessoa que voltou a engordar, ela se vê diferente de uma identidade, ela não se vê como uma pessoa magra. Então, a pessoa, às vezes, ela até se comportava como tal, mas ela não se via como tal. Isso não tem sustentabilidade a longo prazo. Então, se eu pudesse dar uma única dica para você trabalhe suas crenças de identidade, porque são elas que vão sustentar o seu resultado. Bora lá, vamos que vamos. Dá um like aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo, deixa sua dúvida, sua pergunta, que de repente sua pergunta pode virar tema de um vídeo aqui para o nosso canal. Bora lá, vamos que vamos.